Oi pessoal, voltei com mais uma resenha hoje, e é mais uma resenha tripla sobre a trilogia Maze Runner do americano James Dashner. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Maze Runner. Eu não tenho os livros aqui porque eu li tudo em e-book, mas a trilogia é formada dos livros Maze Runner, Correr ou Morrer, A Prova de Fogo e A Cura Mortal. A gente começa com Maze Runner quando o Thomas acorda dentro de uma espécie de elevador, subindo para um lugar desconhecido. Ele não se lembra de nada, exceto talvez do próprio nome. E ele é resgatado de dentro desse elevador por vários garotos também desconhecidos numa espécie de clareira, num lugar estranho que ele nunca viu na vida. Mais tarde ele vai descobrir que ele tá preso com outros 20 e tantos meninos dentro de um lugar que é cercado por um labirinto. E há muitos anos vários garotos vêm tentando descobrir como sair de dentro daquela clareira através do labirinto. Eles sabem que tem alguém controlando tudo isso, porque mensalmente eles recebem remessa de comida e mantimentos. Cada menino é responsável por uma área específica dentro do acampamento, mas ninguém sabe exatamente por que eles estão ali ou como sair dali. E o Thomas começa a se sentir meio atraído para dentro da ideia do labirinto, e ele tenta participar do grupo de garotos que exploram esse lugar, mas ele é logo impedido por vários garotos que afirmam que tem que existir uma certa hierarquia. E como ele é novo, ele não pode simplesmente chegar e falar: então, gente, vou ali correr no labirinto e já volto. Mas o tempo passa e um belo dia, quando uma excursão de garotos acaba voltando tarde demais do labirinto, o Thomas se vê obrigado a entrar para ajudar a resgatar um deles e acaba ficando preso dentro do labirinto, de onde dizem ninguém nunca saiu com vida após uma noite inteira lá dentro. E contra todas as possibilidades, o Thomas consegue sobreviver e acaba se tornando um dos corredores. E pra piorar essa situação toda, o elevador sobe mais uma última vez, trazendo uma garota com um bilhete que diz que ela é a última. E a partir desse momento não tem mais mantimentos, não tem mais nada, somente lei da sobrevivência, e eles se veem cada vez mais obrigados a explorar o labirinto e a descobrir uma saída de dentro daquele lugar. Essa é uma sinopse bem superficial, porque eu tô tentando não dar spoiler. Apesar de ser muito difícil fazer uma resenha de uma série sem dar muitos spoilers, eu vou tentar. Mas basicamente, Maze Runner conta a história de vida do Thomas lidando com a sua falta de memória, com a sua falta de lembranças, e todo o desenrolar da relação dele com os outros garotos que moram naquela clareira, e bem como a Teresa, que é a garota que chega de dentro do elevador e alguém com quem ele parece ter uma estranha ligação do passado. E a partir daí muitas outras coisas vão se desenrolando que eu não posso contar aqui sem dar muitos spoilers dos livros seguintes. Eu preciso confessar que eu fui com muita sede ao pote quando eu comecei a ler Maze Runner, porque eu assisti o filme adaptado, se não me falha a memória, o ano passado, e eu amei o filme de Maze Runner, e eu pensei, gente, esse livro deve ser incrível pra ter um filme tão legal assim. E a verdade é que não. Na real, a série não é exatamente ruim. Eu acho que tem uma premissa bacana e tem até uma história que se desenrola de maneiras ok, só que o grande problema pra mim é que Maze Runner acaba seguindo às vezes por caminhos muito imaturos. Eu tive a impressão durante todo o primeiro livro que o cara que fez o roteiro do primeiro filme mostrou pro James Dashner como que podia ser a história dele de uma maneira muito melhor. Porque o grande problema, especialmente do primeiro e do segundo livro, é que ele toma caminhos que poderiam ser revolucionários, mas na verdade, especialmente depois de a gente já ler várias trilogias e várias distopias, eles parecem tão bobos. Os desafios são um pouco sem graça, os personagens às vezes são infantis demais, os diálogos são meio mal escritos, e pra ser bem sincera, depois de ler o filme eu tava esperando muito mais do que o livro me entregou. Mas como eu disse, não foi de todo ruim. Tem algumas coisas que eu tenho que dar o braço a torcer e eu admito que o James Dashner fez bem. Spoiler! Toda a história por trás do labirinto é bem interessante. Tem todo um rolê de que a sociedade humana criou um vírus pra controlar a população, e aí o vírus saiu de controle e acabou destruindo uma boa parte da população, e aí toda a parte dos labirintos são pensadas para serem centrais de testes com alguns humanos específicos para eles tentarem chegar numa cura. E essa parte da doença, que é o fulgor, é muito interessante. É muito interessante porque a gente saber como ela se desenvolve e como ela foi inserida na sociedade, especialmente as pessoas que possuem essa doença, são a parte mais legal da trilogia, porque são os únicos momentos em que eu senti que o James Dashner realmente foi lá e falou: não, agora eu vou botar pra fuder. Então toda vez que aparecem as pessoas doentes atacando, muito loucas, parece uma pegada meio Walking Dead, assim, a galera é meio zumbi. E fica muito emocionante e dá muita agonia. E é quando eu verdadeiramente penso: meu Deus, James, você podia ter feito algo tão melhor do que você fez. Fim do spoiler! Além disso, tem também toda a parte de escrita das batalhas que acontecem ao longo do livro. Não são exatamente batalhas, porque às vezes são só combates mano a mano, ou deles contra certas máquinas e certas criaturas, mas toda a maneira como isso é narrado é muito bem descrito. James Dashner colocou um pensamento decente nisso e conseguiu mostrar bem a que ele veio nessas partes.
Mas, infelizmente, isso pra mim não compensa a falta de profundidade e, às vezes, a falta de emoção de algumas histórias. O primeiro livro é bem ok, eu acho que eu só não gostei mais porque o filme é trilhões de vezes melhor do que o livro. E depois de eu ter assistido o filme e ler o livro e ficar comparando, eu acabei ficando meio... E talvez se eu tivesse feito o caminho inverso, se eu tivesse gostado um pouquinho mais do livro e mais ainda do filme. O segundo é tipo, mano, what? Porque ele começa super bem, ele tem uma premissa muito legal, ele começa de uma maneira muito fodástica. Em algum momento na metade do livro parece que ele se perde, ele fica tipo, não sei, eu preciso enrolar aqui. E aí ele começa a escrever várias coisas que não tem nada a ver. Eu senti que o livro inteiro foi uma grande enrolação pra gente chegar no terceiro, que é de fato pra mim o melhor livro da trilogia. É o livro que é capaz de mostrar pra que a série veio, que mostra o que o James Dessner é capaz de fazer, que tem todos os elementos que formam um bom desfecho de série, que são todas as explicações, todas as mortes devidamente necessárias pra ferir os nossos corações, e tem a sua parcela de ansiedade. Foi o livro que eu fiquei mais ansiosa pra terminar e que eu li com um pouquinho mais de velocidade, mais voracidade também. Apesar de ter um desfecho que eu achei meio bunda, mas ok, eu consigo entender como chegou lá e eu consigo aceitar esse final, apesar de não ser o que eu consideraria ideal. A série tem ainda um quarto livro, que na verdade é um prequel, que é Ordem de Extermínio, que conta como tudo começou antes deles chegarem no labirinto. Mas pra ser bem sincera, eu não sinto necessidade de ler. Eu gostei o suficiente, assim, dentro desses três, mas eu fiquei bem enjoada da escrita do James Dashner e eu não teria vontade de descobrir como começou, porque eu acho que a gente tem as informações necessárias pra conseguir aproveitar bem a leitura dos três, apesar de todos os pesares. Então, sinto muito, não li, não lerei o quarto e último livro da série. Mas é isso aí, se vocês já leram a série Maze Runner, deixem aqui nos comentários, lembrando de respeitar a opinião dos amiguinhos. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira com mais algum vídeo bacana. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades. Os meus links para as redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.